Então estamos de novo aqui com a TV Atletique, sempre trazendo personalidades, promovendo a pessoa humana, o atleta do Atletique Clube, a história do Atletique Clube, graças à iniciativa da atual diretoria, né, que tem o João Ramalho na frente desse projeto da TV Atletique, e hoje nós estamos aqui recebendo o Judas, Marco Antônio, o famoso Judas, que é um atleticano de muitas gerações, já joga futebol de salão desde os seus 5 anos de idade, se depender, né? Quando ele começou a conhecer a bola. Não diria 5, né? Eu diria 13, 14 anos, foi na época que foi divulgado o futebol de salão em São Del Rey, que daqui um pouquinho eu vou começar a falar, né? Então, Judas, é um prazer tê-lo aqui na TV Del Rey. O prazer é meu, muito obrigado. E a gente vai bater um papo agradável aqui para trazer essa história de novo para nós. Com certeza. Né? A sua história com a Atletique, como é que começou? Bom, primeiramente, eu gostaria de frisar quando eu comecei a aprender a jogar futebol, né? Eu nasci na rua Paulo Freitas. E naquela época todos os bairros tinham seus campinhos de pelado, né? Bairro Matozinhos, bairro das Fábricas, bairro Bonfim, Tijuco, centro, até o próprio centro, né? E, enfim, todos os bairros. Então eram dezenas de campinhos de peladeiros, né? Então, como todo peladeiro, né? Não era um garoto por volta de 7 anos de idade, eu já tive os meus primeiros contatos com a bola, né? Foi daí onde então eu comecei a aprender a jogar a minha bolinha, ou bem ou mal, foi mais ou menos a partir dos 7 anos de idade, viu? Era na Paulo Freitas, num campinho na beira da praia. Ela não era canalizado igual hoje, o córrego, né? Que a gente já conhece, Cordenha. Então havia sempre um espaço maior ali, né? Em relação ao curso d'água, que dava para fazer formar ali um campinho de pelada ali, né? Onde nasciam os grandes jogadores, né? Nasceram grandes jogadores de futebol de campo ali nesse local onde eu aprendi a jogar. Inclusive o próprio João Ramalho, né, que está nos filmando aqui, a família dele, ele também nasceu lá. Ele conheceu um pouquinho dessa, um pouco mais novo que eu, mas ele conheceu um pouco os peladeiros, enfim, né? Onde começou, conheceu inclusive o campo lá, campinho que hoje não existe mais, né? Então foi dessa maneira que eu, né, comecei a jogar minha bolinha. E aos 9 anos eu mudei para o centro, São Del Rey. Mas naquela época você já frequentava, era perto do estádio ali? Não, aqui não, porque não era centro considerado como centro São Del Rey, né? Era considerado como o bairro das Fábricas, né? Então eu nunca tinha vindo aqui, por exemplo, aqui na Praça de Esporte da Atletique, né? Nunca tinha vindo, não tinha contato. Apenas estudava no Grupo Maria Tereza, que era o meu vai e vem do dia a dia, né? Como estudante, Jardim da Infância, o grupo escolar. Mas não tinha contato nenhum embora tivesse colegas que já moravam aqui no centro. Mas eu morava na Paulo Freitas. Então mudei para cá aos 9 anos de idade. Então, seu primeiro contato foi com o estádio Joaquim Portugal? O primeiro contato foi mais ou menos aos 9, aos 10 anos, quando eu mudei para o centro São Del Rey, que foi no edifício São Del Rey ali. Isso foi E aí você começou a se envolver com o futebol de salão do Atletique? Exatamente. Não, até então também não havia ainda o futebol de salão. Né? Então aqui reuniu-se os rapazes, os garotos da época, os adolescentes, os mais jovens, mais adultos, né? E aqui na quadra, na praça, é difundido o basquete, a natação, o vôlei masculino, feminino. Mas ninguém ainda nessa época, nem tinha ouvido falar em futebol de salão aqui, entendeu? Não se falar em futebol de salão. As peladinhas lá era de basquete mesmo, porque a gente não sabia jogar, então era batendo a bolinha ali, uma daqui, vôlei ali, inventando, nadava, descia pra cá. Então ficava movimentando aqui dentro da quadra, mas sempre assim nesse estilo, né? Sem... Outros não, havia os jogadores de basquete, os de vôlei masculino e feminino, né? Natação, né? Bons atletas, por sinal, e de maneira que foi isso. E o futsal, ele, logo aqui em frente à nossa praça de esporte, morava aqui um jovem oficial do Exército, conhecido como o Capitão Félix.
Ele veio para cá na patente tenente, primeiro tenente, da academia da AMAN. E aqui ele já foi promovido a capitão. Então era conhecido como Capitão Félix. E era uma pessoa muito popular entre os desportistas. Era um amante do esporte, principalmente esporte especializado, porque veio da academia militar, né? Lá naturalmente já tinha todo esse esporte. Então ele sempre frequentava aqui, batendo papo, mais com os adultos, né? A gente ainda era garotão. Então um dia ele falou, gente, por que o Atlético não tem o futebol de salão até hoje? Já merece, vocês têm uma quadra, basta apenas aqui fazer umas novas demarcações, né? Porque é outro tipo de esporte. E ele resolveu, então, ele bateu em cima aí do pessoal da diretoria, né? Tinha ali umas lideranças aqui também, aqui dentro, né? Jogar o basquete, vôlei, da natação. Então ele reunia essa turma e ele frequentava aqui também regularmente. Foi então ele começou a colocar isso na cabeça da turma aí para trazer o futsal. Porque a gente nem conhecia a bola, nem tinha ideia de como, né? Não tinha ideia de nada, né? Na realidade. Isso foi em 1900? Isso foi por volta de 1958, viu? 58 com certeza, 1958. Então, ele, uma certa tarde aqui, depois do treino de basquete, alguma coisa assim, ele subiu com uma bola de futebol de salão. Era uma novidade? Era uma novidade, para nós era uma novidade. Subiu com ela debaixo do braço, essa rampa que está aqui, ó, do nosso lado aqui. Ele subiu, tinha uma rapaziada lá, garotos, variava entre 15 anos a 20 anos de idade, né? Ele subiu com a bola e jogou lá no meio da quadra. Fomos lá, pegava a bola ali, porque a gente não conhecia mesmo, pegava aqui, olhava. E era uma bola de crina, uma bola pesada, entendeu? Era o recheio da bola era com crina, né? Não tinha espuma, a espuma inflável. Tem que tirar. Porque no futuro foi a espuma inflável, hoje também, né? Outra tecnologia avançada, mas na época era com crina, era uma bola pesada, né? Então, às vezes, até numa disputa de bola entre dois jogadores, ela chegava até a ficar um pouco deformada, dependendo da pressão ali que se dava, né? Então, enfim, começou bola de crina, já conhecíamos a bola, né? A gente conheceu o gol. E as primeiras peladinhas que ele coordenava isso, que eram milhares, eram dezenas de gente querendo jogar, entendeu? Entre adultos e mais jovens, etc. Era uma confusão tremenda, entendeu? Era complicado, porque todo mundo queria jogar. Né? Então, o primeiro gol a ser feito aqui, logo aqui acima, tinha o Atlético que estava fazendo uma reforma, aí, uma obra qualquer, e nós chegamos a pegar pilhas de tijolos, entendeu? Fizemos uma mediçãozinha qualquer, tipo aí 1,5 metro de largura, colocar essas pilhas. E ali era o gol, entendeu? Sem goleiro. Sem né? goleiro. Começando sem goleiro para você, né? Procurar. Então a gente começou assim. Agora, tinha gente que sabia jogar pelada, que era peladeiro de futebol de campo, né? E tinha gente que não tinha jeito para nada. Mas queria jogar. O futebol de salão foi o aperfeiçoamento da pelada, né? Foi um aperfeiçoamento da pelada, né? Naturalmente com outras regras, né? E você tinha que se adaptar ali, né? E tal, ser muito criativo. Então, o jogo na época tinha que ser bastante criativo para assimilar o futsal, né? Judas, e você participou dessa evolução do futebol de salão dentro do Atlético, né? Nesses torneios todos que se... Participei. Fala um pouco sobre essa boa época. Participei uma boa época, sabe? Então, vamos dizer, com 15 anos eu já estava, até, vamos dizer assim, no auge do futsal, né? Você era um craque, né? Era um preferido dos técnicos. Isso é bondade sua aí, isso é bondade sua, né? Não diria que não, mas sabia fazer alguma coisa, né? Então, mas como nós íamos, né, estava conversando, é o seguinte. Então o capitão Félix entrou em contato com a diretoria do Atlético. O Atlético mandou fabricar as traves, né? Mandou também demarcar a quadra, né?
com a área, que não existia área, era apenas do garrafão do basquete. Essa quadra era onde está hoje? A mesma disposição, a mesma quadra. Pode ter talvez aumentado um pouquinho, isso eu não sei, mas eu acredito que a disposição dela era a mesma coisa, entendeu? E a diretoria do Atlético não mediu esforço e fez a demarcação, né? Mandou fazer as tábuas, a rede, tudo, comprou várias bolas e começamos a fazer as primeiras peladas, porque não era nem treino, porque era muita gente querendo jogar, era complicado, né? Então, na época, o técnico de futebol de campo aqui do Atlético chamava-se Colombo, né? Era conhecido aí dos mais antigos, porque isso é coisa que eu estou falando, é coisa aqui de 50 anos atrás, entendeu? Então, pouca gente aqui não era nem nascido. Então, a gente tem que ser bem explícito aqui para dar uma noção melhor. Enfim, o presidente do Atlético convidou então o Colombo, que se dispôs a treinar também o futsal, entendeu? Na época, futebol de salão. Falar futsal foi depois. Futebol de salão, que ele já conhecia, ele estava lá no Cruzeiro de Belo Horizonte. Então ele passou a treinar, a tentar formar pelo menos 3 equipes, né? Que na época nós chamávamos de infantil, juvenil e adultos. Hoje é sub-18, sub-17, sub-15, né? Mas na época era infantil, juvenil e adultos, né? Eu comecei no infantil, né? Com vários colegas aí que são conhecidos de vocês, não vou citar não, porque senão nós vamos ficar aqui, né? Então eu comecei no infantil, né? E o Colombo ele teve uma grande dificuldade de apurar ali 3 equipes, porque era muita gente querendo jogar, né? Todos eram sócios, filhos de sócio, aquela coisa, né, e tal. Mas a gente devagarzinho ele foi eliminando ali, aqui, até chegar, né? Pelo menos ele tinha assim 10 jogadores para cada categoria, entendeu? Que era o infantil, o juvenil e os adultos, né? Eu comecei no infantil, né? E a apresentação do Atlético como um clube com futebol de salão também se deu um dia qualquer, um sábado, eu não me lembro bem o ano. Então foi convidado um time de Barbacena que já tinha futebol de salão, primeiro que São João del Rei, entendeu? Barbacena, um time de Bom Sucesso e o time do Senai aqui de São João del Rei, né? Que copiando o Atlético, devagarzinho, né? Vinha pra cá com os olheiros, ninguém sabia, mas ele formou a equipezinha dele lá. Ele tinha uma quadra de basquete também, adaptou para futebol de salão. Então, num domingo, a quadra lotadíssima aqui, né? Atlético inaugura as equipes de futebol de salão e tal, anúncio e tal. Isso então, ainda na década de 50 ou já na década de 60? Isso na passagem de 60 para 61, vamos colocar 60, né? Eu tinha uns 15 anos, infantil. E então fizemos o infantil Atlético Senai, o juvenil Atlético e um time de Bom Sucesso, chamava Clube dos 70, esse time lá de Bom Sucesso. E os adultos foi Barbacena e São João del Rei, o Atlético. O time de Barbacena chamava-se Cossics, o nome até meio... Era K-O-C-I-C-S, Cossics, né? Bom time, todos 3 eram bons times, né? Time competitivo. E nós vencemos todas as 3 categorias, né? O infantil nós vencemos por 3-2, eu marquei até 2 gols, o outro gol foi do Walter Portela, o Tico, conhecido da turma aí, ex-funcionário do Banco do Brasil. Falar isoladamente que um outro, né, não vai gastar tempo. O juvenil venceu, acho que por 6-2, num placar bastante dilatado, um time de Bom Sucesso. Jogava o Serginho Raton, conhecido de vocês aí. E o time de adultos, que venceu por 4-3, o time do Barbacena. Quer dizer, então foi um princípio assim, bem, né, bastante um sucesso, né? Primeira vez apresentada oficialmente aos esportistas de São del Rei, né? Um esporte especializado que a gente, né, tinha difundido há muito pouco tempo. Então foi um princípio assim bastante, né? E o apego do Atlético com o futebol de salão, com o futsal, dentro, né, do seu
das suas opções, né? Parece que é um dos esportes mais apreciados pelo atleticano aqui de São João, né? Talvez até mais do que o futebol de campo, né? Hoje eu acredito que isso aí é relativo, entendeu? Houve altos e baixos assim nessa relação futsal e futebol de campo, né? Porque nessa época, por exemplo, que eu acabei de relatar agora, o Atlético tinha um futebol de campo, um time, uma coisa assim de primeira qualidade, entendeu? Quando vocês forem fazer alguma entrevista aí com reportagem com futebol de campo, né, me parece que vai ser com o Batitinha aí, o Joãozinho já tinha me falar, vocês vão ter assim, maiores informações assim, entendeu? Mas o futebol de campo aqui também era muito fudido e bem respeitado. Mas a nível de associado, assim, do frequentador, o futsal foi prioridade. É o esporte mais difundido dentro do atletismo. Não, o futebol especializado sim, entendeu? Passou a ser especializado. Porque o vôlei, o basquete aqui eram também time de primeira categoria, né? Disputava várias, né? Fora daqui, e São Leopoldo, por exemplo, já teve um time de vôlei feminino, foi campeão do interior do Brasil, né? Um pouquinho antes disso aí. Mas, né? Então nós tínhamos grandes equipes aqui de... Eu acho que isso aqui, João, eu acho que era nivelado, entendeu? Tanto faz o futebol de campo como o esporte especializado em si, mais o futsal, sobressaía mais entre os esportes especializados, mas o futebol de campo, nessa época, era bastante difundido. Tanto que o Atlético... Então, Fluminense, o time do Rio, né? Fluminense, Botafogo, duas vezes, Vasco, Madureira, Olaria, Canto do Rio. O Atlético ficou assim conhecido regionalmente, né? E talvez até estadualmente, por seu tradicional torneio de inverno de futebol de salão, né? Esse torneio tem que tinha o nome Acanju. Como é que começou essa história? Então, exatamente. São João del Rei, futsal só tinha o quê? O Atlético, os oficiais que já traziam experiência da AMAN, né? Ano a ano, renovava aqui o quadro de oficiais, então lá se praticava. Então era eles tinham até uma equipe muito boa. Era oficial do exército, do Regimento Tiradentes, os sargentos do Regimento Tiradentes, o Atlético, o próprio Senai, e isso aí foi, né, os outros times ficaram, né, cresceram, vamos ter que fazer, aí começou o América a fazer a sua equipe, o próprio Minas, né, alguns times aí de agremiações que a gente, vamos dizer, time de pelada organizada, começaram também a fazer seus times, entendeu? Até empresas, né? Chegou a ter times. Empresas, exatamente. Tinha empresa, a Fábrica Brasil, já fazia o seu time. Então começou e o Atlético era a referência, né? Era a referência. De competição de futebol. Até porque, para dizer a verdade, não é questão de vaidade nenhuma. Aqui dentro de São Del Rei não tinha nenhum time, equipe que pudesse enfrentar a gente, não, entendeu? O Atlético. A gente, né, sobressaía porque nós fomos o carro-chefe, né? Saímos na frente, né? Mas aos poucos foram aparecendo e as coisas foram apertando e os jogos foram ficando mais difíceis, entendeu? Então as equipes estavam se equiparando aí, né? Por volta de 1970, nós já tínhamos aí até que foi onde iniciou o torneio de inverno, né? Esse famoso torneio de inverno que acontece todos os anos, né? Até hoje, né? Que anterior a isso tinha o Carlos Nascimento, que é conhecido de vocês. Ele promovia alguns torneios antes de 1970, que eram à noite, a quadra lotava, então nós já tínhamos a Paulo Freitas, já tínhamos o time do América, chamava o time de fora. Tinha um time que chamava Paulo Freitas, né? Um time Rua Paulo Freitas. Da Rua Paulo Freitas. E era um bom time, né? Morava ali naquelas imediações. Era um bom time. Tudo jogador de futebol de campo, mas que, coincidência ou não, assimilaram bem, porque há uma grande diferença, né? Você jogar o futsal e praticar o futebol de campo. Embora hoje tem muitos craques de futebol de campo que foram jogadores de futsal, né? Mas toda regra tem exceção, é claro, né? Então foi criando e aquilo foi difundindo, essa quadra aqui ficava à noite aqui, você entendeu? Era o point a entrada era gratuita, né? Não se pagava, né? O Carlinho tomava a frente, enfiaram joguinhos oficiais organizadinhos, com a mesinha, 2 cadeirinhas, juiz, bandeirinha, de auxiliar de linha, né? Horário cumprido ali e tal.
né? Tinha reuniões para se fazer o coisa. Então, nessa época eu já atuava com um time que se chamava Colonial. Eu atuei pelo Atlético, depois eu atuei por um time que chamava Colonial. E nesses torneios que antecederam ao torneio de inverno, né, de 1970, eu fui artilheiro 3 vezes. Eu fui em 64, 65 e 67. 3 vezes artilheiro. Eu tive essa felicidade ao lado de outros aí também, jogavam muito bem. Eu fui artilheiro. Mas o torneio de inverno, então, foi a partir de 70, né, que iniciou. Mas eu viajava muito, eu trabalhava na CEMIG, e de forma que eu praticamente não tinha condição de... Né? Era novo ainda, 25 anos, aí podia ter participado mais, né? Parei relativamente novo. Mas continuei a jogar aqui no sul de Minas, quando eu viajava pela CEMIG, que era... O sul de Minas era subordinado à gerência de São João del Rei, entendeu? E eu, trabalhando lá nessas cidades, alguém lá falou, esse cara aí, São João del Rei, pô, não sei o que, chamar. Eu acabei jogando pela seleção de Andrelândia, eu jogava pela seleção de Caxambu, de Itajubá, de Três Corações, de Varginha, São Lourenço, Pouso Alegre, porque fiquei conhecido aí no sul, entendeu? Então ele falou, domingo vamos buscar o Marco Antônio da CEMIG lá em Itajubá, que ele está prestando serviço. Então eu ia para Três Corações jogar, me levavam de volta à noite. Então eu tive assim bastante momentos bem marcantes na minha carreira de futsal, fora de São João del Rei, por incrível que pareça, mais fora de São João del Rei do que aqui em São João del Rei. O Judas morou aqui na Quibon, né, no edifício São João, né, durante boa parte da sua vida. Né? Tem uma história com Quibon, que é uma história, né, da sociedade. Eu tenho 59 anos de Quibon. De Quibon. De Quibon, 59 anos de Quibon. Fundador da banda do Quibon. A banda do Quibon, já no carnaval, né? A bandinha que saía ali durante o carnaval, na Avenida Tiradentes ali, né? E mais tarde veio a Bandalheira, em 79, foi fundada em 79, né? Grande frequentador da Cantina do Ítalo. Cantina do Ítalo, aí nós tínhamos a Cantina do Ítalo, nós tínhamos a Churrascaria Alvorada, que era do Moreira, nós tínhamos o Bar Santo Inês, nós tínhamos o Bar San Remo, nós tínhamos o Clevers Bar, né? Nós tínhamos o bar do Passarelli. Então ali o point de São del Rei, as garotas mais bonitas, a rapaziada mais elegante ali, frequentava tudo ali, né? Pessoal dos bairros também, tinha livre acesso, é claro, né? Então ali... Nós vamos retomar aqui, que o diretor está... pois não. Pedindo pra gente voltar à pauta. Esse assunto do Quibon é uma tentação, né? Todo São Joanense adora falar acaba caindo na esquina do Quibon, exatamente. Mas vamos falar dessa transição do futebol de salão para o futsal, as regras, né? Como é que foram a adaptação das regras, essas inovações que aconteceram. Quando iniciou-se o torneio de inverno em 70, ainda eram nas regras antigas, né? Por exemplo, a principal, que eu dou mais ênfase aqui, era, por exemplo, a área. Você tinha uma área demarcada na frente do gol, que o gol só era válido quando você arremessava de fora da área, né? O João está aqui, no Silmano também jogou futebol de salão, foi um bom atleta, jogava, ele já pegou essa regra antiga. Então dificultava um pouco, né? Em relação agora. Porque hoje você pode fazer o gol lá debaixo do gol, né? Então, alguns jogadores da época que tinham algumas habilidades sobressaentes, hoje com essa regra atual aí, entrava com bola e tudo. E, bom, isso é uma coisa minha particular, né? Não tem. Né? Porque às vezes eu, por exemplo, muitas vezes já tive que passar por dentro da área com a bola, tocando, passava pelo goleiro, o gol aberto na minha frente, eu não poderia, para me ter condição de dar condição de a um companheiro de equipe, né, eu tocar a bola para fora da área para ele poder arremessar para o gol, que eu deixava limpo para ele, ou vice-versa, ou alguém deixava para mim, né? Então não era muito fácil, não.
Então os placares eram placares assim que não eram dilatados, eram jogos apertados, entendeu? 3-1, 4-1, 3-2, 5-2, 2-2, já teve jogo de 0-0 aqui várias vezes, já vi, presenciei, jogando, né? Então mudou-se muita coisa hoje, o goleiro já sai da área, já pode sair com ela jogando, os pés até onde ele, né? Eu até não conheço muito bem não, porque depois eu parei, né, de acompanhar o futsal, às vezes vim assistir uns jogos, outros aí, vejo alguém, alguma pessoa de destaque. Parece que o Atlético está muito bem também, em todas as categorias, né? Mas era isso aí, fundamentalmente, o que mudou. Ô, Judas, eu sei que você vai ter dificuldade, porque são muitos, né? Pois não. O pessoal da época, né? Os companheiros de época aí que você tem boas lembranças dessa parte que você viveu aí no futsal do Atlético, no futebol de salão. E aí você pega um, se você esqueceu algum, você fala assim, você pega um e fala assim, com esse aqui eu encerro representando todos os outros. Eu diria, você quer, eu não sei se a pergunta, se eu entendi bem a pergunta, você gostaria que eu mencionasse algum destaque da época? Isso, companheiros? Isso. Eu tiveram boas lembranças. Poderia citar aqui sem favor nenhum, porque realmente eram atletas que o próprio João, embora o João Ramalho, né, que está aqui acompanhando aqui no trabalho, eu cheguei a jogar com o João Ramalho, né? Aqui. Já até como master, vamos dizer assim, mas chegamos a jogar junto. Né? Eu destacaria, da minha época, foi um grande jogador para mim, era o Serginho Raton, entendeu? O Roberto Taia, o apelido dele é Bié. É irmão do Toninho Taia, para quem não conheceu, não conhece, irmão do Toninho Taia, Dr. Jorge Taia, era um grande atleta, eram realmente, entendeu, assim, pessoas habilidosas, de uma técnica invejável, entendeu? Jogadores mesmo. Né? Seria esses dois aí, o próprio Toninho Taia, meu doutor Taia, não era um atleta assim clássico, mas era um atleta que jogava em cima, entendeu? Bloqueava muito bem, entendeu? Desarmava muito bem. Então era um jogador, também um atleta que eu achei bastante expressivo na minha época. E tem que citar aqui os goleiros, né? Então, na minha época, eu acho que nós começamos com um tal de Paulinho da Santa Branca. Antes do Paulinho, nós tínhamos um goleiro que chamava Luísio Amaral, ele tinha pedido de alô, né? Jogava comigo. Era um bom goleiro. Tínhamos aqui um Antônio Américo, que foi um bom goleiro. Agora aí surgiu aí, depois, logo em seguida, Paulo Timóteo Teixeira. Chamava ele de Paulinho da Santa Branca. Realmente, para mim, foi o melhor goleiro. Começou com ele aqui, de São João del Rei, destaque como goleiro, era o Paulinho da Santa Branca, que é o apelido dele. E mais para frente, tivemos aí um goleiro que ficou depois veio o Binhar, né? Faleceu muito novo ainda. Exatamente, você lembrou bem aí, né? Quase que eu cometo a injustiça aqui sem mencionar o nome dele. Também foi um grande goleiro, né? Porque hoje a posição de goleiro no futsal é fundamental. Né? A pessoa tem que saber realmente se comportar como realmente um goleiro. E eu cito então o Paulinho, Santa Branca e logo depois o Binhar, entre outros, né? Que atuavam bem, mas eles destacavam-se mesmo, era o Paulinho. Agora, do Binhar para cá, eu realmente não acompanhei mais o futsal em São Del Rei, né? Em virtude da minha profissão, viajava muito, fazendo projetos elétricos, CEMIG, etc. Então eu, né? Mas até esse estágio aí é o que eu tenho, assim, mais, né? Que eu lembro, assim, de momento, seria isso aí. E recentemente, você tem acompanhado, né, o futsal de... Não tenho acompanhado, né? Fico sabendo através de companheiros que parece que vai muito bem, né? Hoje tem negócio de sub-15, sub-17, sub-10, sub-20, então essas coisas assim confundem um pouco para quem não assiste, né? Não frequenta, não participa, né? Mas as notícias que eu tenho, até do próprio Cláudio, que é um grande amigo meu, presidente do Atlético, né? Eu sempre pergunto, Cláudio, como é que tá o futsal? Tá bom, tal, tá indo bem e tal. O próprio Cláudio Salomé também, xará dele, sempre pergunta ao Cláudio, né? Que sempre gostou, adepto ao futsal, né?
Então informações, é só através mesmo de informações. Eu não tenho acompanhado realmente, não, tá? Mas diz que vai muito bem o Atlético aí. Né? Ô Judas, a gente aqui da TV Atlético, né, em parceria com a TV Del Rey, João Ramalho, Dedé, diretoria do Atlético, agradecemos imensamente essa contribuição inestimável que você deu para a história do Atlético e para a história do futebol de salão. A honra é toda minha, nosso, viu? Né? Eu que agradeço isso aí, fiquei muito satisfeito com essa entrevista. Né? Lamento se alguma coisa aqui, né, que pudesse enfatizar tenha falhado, não passou, mas eu acredito que em linhas gerais seria mais ou menos isso aí o que eu relatei para vocês aí, viu? E desejo sucesso em outras reportagens, né? Eu acredito que vocês vão fazer reportagem com outras modalidades aí. Vamos. Futebol de campo, talvez. Buscar a história do buscar basquete, natação. Basquete. Né? Eles ainda tem alguns ainda vivos aí, porque nós já estamos, a turma já está. Né? É isso aí. Então eu desejo aí sucesso para vocês, viu? E para vocês que... Tenho certeza. Pode terminar. Vai ficar muito. Não, eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom trabalho e não só os atleticanos, como São João del Rey, enfim, né? Quando vê o trabalho, vai ver que foi uma coisa muito bem feita, uma ideia muito boa de vocês aí, viu? Sucesso para vocês. E para você que está aí acompanhando a entrevista, que veio até o final dessa entrevista, né? A gente pede para vocês curtirem, né, o vídeo, compartilharem no Facebook, né, divulgarem para os colegas, para os sócios, para os familiares, os que moram em São João, os que estão fora, né? Para divulgar esse projeto da TV Atlético, que é uma iniciativa louvável da atual diretoria, e a gente espera que com isso a gente consiga resgatar essa memória deste clube fantástico, que tem mais de 100 anos, que é um celeiro, né, de craques e de relações familiares e de história, não só de São João del Rey, mas da grande Minas Gerais como um todo, porque são poucos clubes hoje que têm mais de 100 anos. Então é isso aí. Inspiram-nos as cores, o vermelho, para as refregas do